Olá pessoal, eu sou o Tony Rodrigues e esse é o nosso podcast de hoje, segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Hoje nós vamos falar sobre o caso do sítio de Atibaia e a juíza que realmente praticamente enterrou esse caso, a doutora Poliana Kelly, da 12ª Vara Federal de Brasília. Vamos falar também sobre a situação da perícia lá em Picos, situação lamentável. A falta de água no município de Altos e na região da Grande Teresina, também lamentável. O apagão na ATI, a Agência de Tecnologia da Informação, que atinge o Detran e outros órgãos do governo. A disputa pelo Tribunal de Contas do Estado, o encontro de governadores, são vários assuntos. Nós vamos iniciar o nosso podcast agradecendo a você. Ele está sendo publicado originalmente no Instagram, às 18 horas, todo dia ele vai estar disponível no YouTube, no nosso canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Rádios do interior estão autorizadas a replicar as mensagens aqui do nosso podcast, sempre levando em conta a responsabilidade da informação, observando fatos e, claro que nós estamos comentando também as notícias. Vamos então iniciar sobre esse caso da juíza Poliana Kelly, da 12ª Vara Federal de Brasília. Ela recebeu o processo que veio do Supremo Tribunal Federal depois que o Supremo anulou as condenações do Lula, no caso de Atibaia, alegando que o Sérgio Moro, a vara de Curitiba, não era o foro adequado para que aquele caso fosse julgado. Uma desculpinha muito interessante e que fundamentação jurídica zero, não tem base na realidade. Mas enfim, até porque tudo isso aí já tinha sido julgado, reconhecido pelos tribunais superiores, outros tribunais, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, que trata sobre as questões eleitorais do país, já tinha se manifestado em face de inelegibilidade do presidiário temporariamente em liberdade. O que a juíza entendeu foi que o Ministério Público Federal, ao pedir que fosse feito o julgamento, que encaminhar a denúncia, porque ele é o dono da ação penal, para a 12ª Vara em Brasília, não colacionou as provas, não juntou provas que pudessem corroborar o recebimento da denúncia, e ela simplesmente não recebeu a denúncia. Aí cabe agora ao Ministério Público se posicionar apresentando um recurso a esse não recebimento, porque ela diz que não tem provas, e não tendo provas, enterra praticamente. Eu acho que é favas contadas para que esse caso de Atibaia, embora provas existam por demais. 72 finais de semana em apenas 2 anos e meio, esteve lá o senhor Lula e sua família, de acordo com o depoimento de um dos seus violentos seguranças que nós disponibilizamos em vídeo no nosso canal do YouTube. Você já pode inclusive acessar agora no Tony Rodrigues Além da Notícia o vídeo Os Violentos Seguranças do Lula. Lá você vai encontrar informações sobre essa questão do sítio de Atibaia. Bom, vamos falar sobre Picos. Nós recebemos no final de semana a informação de um amigo lá de Picos de que dois lamentáveis incidentes ocorreram, provocando mortes trágicas na sociedade picuense, e que não há perícia no município. Era feita antes no Hospital Justino Luz, mas o hospital não dispõe das condições adequadas para a realização das perícias, então os corpos foram levados para Floriano, até que se fizesse essa perícia. Imagine aí o sofrimento da família para levar o corpo para casa, para fazer o velório, enquanto está lá em Floriano e volta para Picos. Por quê? Porque algum tempo atrás o Ministério Público ingressou judicialmente alegando que o Hospital Justino Luz não tinha condições. E o governo do estado não fez absolutamente nada para dar ao hospital essa condição. Então, mais uma vez, e lamentavelmente, mais uma vez, a irresponsabilidade do governo do estado do PT aqui no Piauí. O município de Altos fica a apenas 42 quilômetros de Teresina. Agora veja que coisa interessante. No final de semana também eu vi uma postagem do senador Elmano Ferrer em suas redes sociais. Um grande abraço para o senador Elmano Ferrer, é um amigo muito especial que eu prezo demais. Não obstante aqui e ali, dentro da sua conduta pública, porque isso é natural, a gente fazer alguma crítica. Isso não quer dizer que não tenhamos por ele a mesma admiração e o respeito. Pelo contrário, cada vez cresce mais. É um grande homem, não tenha dúvida, é um grande representante, não tenha dúvida.
Ele colocou que o município de Cajueiro da Praia, mais especificamente Barra Grande, que é uma comunidade próspera no ambiente turístico aos visitantes do litoral piauiense, não tem água, não tem abastecimento d'água. E aí eu pensei, meu Deus, em Altos, que fica a 40 quilômetros de Teresina, não tem água. As pessoas levam água para casa, lata d'água na cabeça. Pega no poço do vizinho para levar para casa. No ano passado, nós vimos cenas lastimáveis. Você pode acessar aqui no canal Tony Rodrigues, Além da Notícia, você pode acessar. Lá você vai encontrar pessoas com lata d'água na cabeça, carro-pipa fazendo abastecimento de água no centro da cidade de Altos, 40 quilômetros de Teresina. Na cidade de União, a mesma coisa. União é ainda pior, porque foi feito um investimento grandioso há menos de 10 anos, a época do senhor Merlong Solano como presidente da Agespisa, e ali o que é que houve? Houve que a caixa d'água que foi construída para armazenar a água de abastecimento, ela não se sustentou, ela rachou completamente e nunca foi feita uma reforma. Foi prometida no ano passado, 2020, eleição municipal, porque o governo queria derrotar o Gustavo Medeiros a qualquer custo e pegou uma lavada de votos, que é para tomar vergonha na cara, e mandou anúncios, informes, fake news, através da sua coordenadoria de comunicação e dos seus agentes políticos, dizendo que iria resolver o problema do abastecimento de água em União. Não resolveu coisa nenhuma, continua a mesmíssima situação da falta de água em União, em Altos, em Campo Maior nem falo porque não é a Agespisa. Mas enfim, Grande Teresina, não tem água, imagine Cajueiro da Praia, imagine Barra Grande, aí é que não tem mesmo. No tocante à questão do apagão tecnológico do governo do estado, que nós falamos a semana passada sobre a ATI, Agência de Tecnologia da Informação, agora eu vou complementar, porque faltou o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, que enfrenta um apagão tecnológico, um apagão no setor de informática, prejudicando enormemente os usuários do sistema, a população que precisa registrar veículo, transferir propriedade de veículo e não consegue emplacar veículo, atualizar emplacamento e não consegue por causa do apagão tecnológico. E o governo não resolve, isso vem se prolongando há vários meses, inúmeros meses. Cadê o pró-Piauí, o pró-enganação? O pró-Piauí é o pró-enganação. Nós fizemos um podcast na semana passada mostrando que o secretário de Fazenda, que é o signatário do pró-Piauí, está fazendo campanha abertamente e pedimos ao Ministério Público que adote providências. Mas cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público Eleitoral? Cadê o Ministério Público Federal? Porque em campanha antecipada, que é crime, estão sendo utilizados muitas vezes recursos federais, recursos de precatórios do Fundef, que o governador está usando politicamente para tentar impulsionar a candidatura previamente fracassada do seu secretário de Fazenda ao governo do estado. Esta semana, que começa hoje, dia 23 de agosto, nós teremos reunião de governadores, encontro de governadores do Brasil, do Nordeste do Brasil, agora com a presença do Eduardo Leite, que é lá de Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite, ele não participava, mas agora está participando porque é pré-candidato à presidência da República. E os governadores protestam contra atitudes, segundo ele, inadequadas do presidente Jair Bolsonaro no tocante ao Supremo Tribunal Federal. Onde esses governadores querem chegar? O que eu observo é o seguinte: o PT fez uma Copa do Mundo entregando 18 bilhões de reais para a FIFA, eles não disseram nada. O PT construiu estádios ao invés de hospitais, criando esse ambiente nefasto que nós estamos vivendo hoje, precisando de hospitais e não tem, eles não disseram nada. O Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão em segunda instância para beneficiar o parasita do PT, o Lula, eles não disseram nada. O tribunal, o Supremo Tribunal soltou o Lula, cancelou as condenações, anulou as condenações, tornou suspeito um magistrado da mais alta envergadura, como é o ex-juiz Sérgio Moro. Eles também não disseram nada, não viram nada de inadequado nisso. Eles são cegos para a realidade. No caso do hacker, o ministro proibiu a Polícia Federal de investigar o hacker que invadiu as contas de quase 1.000 autoridades no Brasil. Eles também não disseram nada. O tribunal soltou o Zé Dirceu, criminoso condenado, um terrorista reconhecido. Também não disseram nada.
Eu não sei onde é que esses governadores querem chegar. Eles querem fazer política, né? Eles querem realmente mostrar para a sociedade brasileira que estão apenas fazendo política, porque governar mesmo, eles não estão governando. E quando é para se manifestar, se insurgir contra ilegalidades verdadeiras, eles não se insurgem, eles não se manifestam. São olhos vendados para a realidade. Para finalizar o nosso podcast, eu quero falar sobre a eleição do Tribunal de Contas do Estado. Já são 8 os candidatos. Nós noticiamos no blog do Tony Rodrigues e também colocamos ali uma matéria no portal tvpiauí.com.br. 5 deputados estaduais: Flora Isabel, Ziza Carvalho, do PT, Wilson Brandão, do PP, que é o Partido Progressista, Zé Santana, do MDB, e Flávio Nogueira, sem partido, são os 5 deputados estaduais. Tiago Normando, advogado, o Roosevelt Figueiredo, também advogado, funcionário do Tribunal de Justiça do Estado, e Nayara Negreiros, outra advogada. São 3 representantes da classe advocatícia como candidatos a uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, aberta com a aposentadoria do conselheiro Luciano Nunes. Na verdade, um tribunal que como dizia o meu amigo Valci Vieira, é o Tribunal de Faz de Contas. O Tribunal de Contas do Estado é um tribunal de faz de contas. Eu não conheço absolutamente nenhuma autoridade que tenha sido levada a termo o seu julgamento e condenação por crime de responsabilidade, por crime de improbidade, por conta de qualquer julgamento do Tribunal de Contas. É um tribunal de faz de contas e quem quer ir para o Tribunal de Faz de Contas, lamentavelmente quer mesmo é uma aposentadoria gorda, certo? Depois a gente vai falar sobre vencimentos dos conselheiros do Tribunal de Contas, vamos falar oportunamente num outro podcast sobre as vantagens que tem um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Faz de Contas do Estado, prefeitos ladrões, deputados que não prestam contas, que utilizam indevidamente o dinheiro público, e a auditoria até que faz a sua parte, mas quando chega lá no conselho, quando chega lá no pleno, que são os conselheiros políticos, colocados politicamente, aí eles pegam e inocentam todos os inadequados gestores do dinheiro público. É realmente um tribunal deprimente. Eu vou encerrar o nosso podcast pedindo que você acesse também o nosso canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Você vai lá no YouTube, procura lá Tony Rodrigues Além da Notícia e se inscreve. Peço também que você se inscreva no canal TV Piauí, tá? youtube.com/TV Piauí. Ok? Grande abraço, muito obrigado. Este é o nosso podcast de hoje e 3 vezes por semana nós temos um encontro marcado aqui no Instagram. Grande abraço e até a próxima.